Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Yaris XLS 2024 hatch versão topo de linha. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville em Joinville, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa versão topo de linha conta com faróis em Full LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão e alerta de mudança de faixa involuntária, novas rodas, um facelift na parte frontal do veículo e também multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse hatch compacto partindo aqui dos seus faróis, que são mais afilados, saindo aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação é em LED, exceto a luz de indicação aqui, que é halógena. Aqui nós temos o filete aqui com DRL diurno, que é a luz de condução, e também farol alto e baixo com acendimento automático. Aqui no para-choque nós já temos esses vincos que são bem pronunciados, onde fica localizado essa peça com detalhe em black piano e também cinza metálico, onde fica localizado aqui o farol de neblina, que é em LED. A parte da frente do carro ele recebeu um novo visual aqui com a grade frontal com efeito trapezoidal, lembrando até muito o Corolla Sedan, com esses detalhes em black piano e também as colmeias aqui com a abertura. Esse detalhe com aplique na cor do veículo, que é cinza metálico, mais acima esses detalhes em black piano, esse detalhe cromado que até invade a parte do detalhe do farol, que tem todo o acabamento em black piano no interior também realça. Esse vinco que faz o contorno aqui com as aberturas de ar aqui na frente. Nós temos o logo translúcido da Toyota com a parte cromada e black piano, onde nós temos os sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense, que inclui pré-colisão e também frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa involuntária. E mais acima, na parte do para-brisas, nós temos ali uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e os vincos que saem lá de cima do capô, vindo até a frente, da parte lateral aqui também. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A sua motorização é 1.5 flex aspirado com 110 cavalos, torque de 14,9 kg, força metro a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha e bloco do motor em alumínio, com injeção multiponto. Ele não utiliza correia dentada e sim correntes de comando, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão topo de linha. Aqui ele acompanha essa capa aqui somente nessa versão, junto com a manta acústica aqui no capô e também aqui a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão XLS. Ela tem um diamantado das bordas vindo até o centro, a parte da pintura é em black piano e o perfil dos pneus 18565, roda de 15 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que mede 4 metros e 14 centímetros de comprimento, vão livre de solo de 15 centímetros, caixaria de roda com esse detalhe com friso contornando, que fica bem marcante, e também uma silhueta da primeira porta com um vinco marcante até a segunda porta, e aqui nós já temos um contorno com um vinco terminando ali na segunda porta e também saindo ali, ó, indo até a parte da lanterna traseira. Coluna A, esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, que tem aqui o repetidor de seta, rebatimento somente nessa versão topo de linha, e essa parte aqui é a cor predominante do veículo, que é um cinza granito metálico, assim como as maçanetas no veículo. Aqui nós temos o detalhe com uma coluna B em preto fosco, e essa versão é o único hatch compacto no Brasil que tem teto solar, somente nessa versão topo de linha. A coluna C já tem todo esse detalhe aqui, ó, em black piano, que já se une com toda a parte envidraçada em preto fosco. E a parte lateral aqui, que ficam com esses vincos bem marcantes, que eu quero abrir a imagem aqui para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam aqui com esse vinco que corta toda a parte do para-choque,
com refletor noturno que ajuda na visibilidade à noite, as lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, e ele tem essa parte com a iluminação em LED, com esse detalhe aqui, com esse friso que fica bem marcante, e o restante da iluminação é halógeno. Aqui nós temos um vinco também na tampa traseira com a inscrição Yaris XLS cromado, assim como o logo da Toyota ao centro, e o detalhe com essa peça toda em black piano que fica bem aparente aqui na tampa traseira. Detalhe também, o limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado com esse detalhe aqui em black piano e o restante na cor do veículo, com uma antena de teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Ele tem capacidade de 310 litros, por ser um hatch compacto, tem um bom espaço para você estar utilizando, iluminação aqui halógena, esses ganchos aqui do lado esquerdo e direito com capacidade de 2 kg cada, que você pode utilizar de alguma forma. Aqui mais abaixo nós temos um step de uso temporário com um kit de ferramentas para você fazer a troca, se necessário, o tampão que você pode estar cobrindo as bagagens que ficam ali aparentes. Esse detalhe também em preto fosco com a alça aqui na parte do porta-malas para facilitar para que você feche. Também câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Novidade também na versão, ele conta com 7 airbags de série em todas as versões, e no Latin NCAP ele foi classificado com 4 estrelas no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,55 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui a questão do espaço. Praticamente ainda me sobra aqui de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver nesse hatch compacto. O teto é preto nas versões hatch e cinza nas versões sedã. As alças aqui no teto. O teto solar, que traz muita luminosidade aqui no interior, realmente fica bem destacado. Portas e vistas tanto do lado do motorista e passageiro, e 2 tomadas USB do tipo C. Isso traz muita comodidade para quem vem aqui atrás na segunda fileira. Revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa, e aqui ao centro ele é mais pontilhado. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Legal viajando aí com 3 ou 4 pessoas para trazer mais comodidade. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e também alerta de afivelamento dos cintos aqui da segunda fileira. Você apertando esse botão que está aqui atrás, você consegue, no caso, rebater o banco. Ele é bipartido, 60 por 40. Porta-malas é 310 litros. O dia que não couber algo maior, você pode descer um dos bancos para carregar uma escada, por exemplo, para facilitar de certa forma. Revestimento da porta, esse detalhe aqui é em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui já é com plástico rígido, e os puxadores aqui que são em cinza metálico. Essa peça em black piano, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só. Aqui nós temos porta-trecos, porta-garrafas e também o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Toyota, virando aqui do outro lado alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Yaris através da Smart Entry. Isso traz muita comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que a gente conta com essa alavanca para fazer o ajuste de altura do banco. Já essa outra alavanca, nós fazemos a inclinação das costas para a gente deixar de acordo o conforto. E nós temos aqui a abertura do tanque de combustível, que é de 45 litros, e a inscrição Yaris. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Yaris XLS Hatch 2024, que já está em funcionamento. Aparece a silhueta ali no painel digital de 4.2 em TFT, com a silhueta do carro, com o nome Yaris. Multimídia de 7 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, mas não é sem fio, é via USB. Os botões físicos aqui ao lado com volume e também comando de voz, aqui para estar desligando a tela quando você está viajando. Aqui as configurações que você consegue fazer aqui no modelo, referente a áudio, Bluetooth, tela e também
referente à equalização de som e os ajustes que você faz aqui. Opção para telefone para você conectar Wi-Fi, também conectar referente ao Bluetooth do aparelho para você fazer comando de voz e também os detalhes aqui de mídia para você fazer a utilização aqui de rádio AM, FM, memorização de rádio, enfim, todos esses detalhes que você consegue estar utilizando e equalização de som. Você vem aqui, ó, consegue posicionar o som e escolher o tipo de equalização dessa multimídia que é bem sensível ao toque, fácil de utilizar. Nós temos o console central com todo acabamento Black Piano, esse filete aqui prata e também esse detalhe aqui em cinza metálico que vem até mais abaixo aqui do console central, com um detalhe em Black Piano e esse detalhe cromado. Ar-condicionado é do tipo digital, apenas uma zona que você consegue colocar a parte da temperatura, do outro lado fluxo desse ar-condicionado, você consegue ligar o ar-condicionado desse lado, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, aquecedor do vidro traseiro e onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado. Console central aqui com 2 porta-copos, todo acabamento aqui em preto fosco. Nós temos também o câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades, colocando aqui na câmera de ré. Nós temos o detalhe com as linhas dinâmicas que não tem o ângulo aqui, ó, na parte quando você esterça o volante para mostrar para você. E aqui o detalhe colocando no opção Drive. Para o lado esquerdo nós temos as trocas de marchas manuais. Para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas. Isso facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor ou para colocar uma marcha para baixo para ganhar mais torque, mais giro no motor para fazer uma ultrapassagem com mais segurança. Freio de estacionamento aqui é manual. Esse detalhe com o nicho aqui que você pode colocar um celular deitado e recarregar numa tomada 12 volts. O detalhe com o revestimento do banco não, do detalhe do braço aqui do console em couro com a linha aparente. Todo espaço que você tem para estar utilizando aqui e a tomada USB para você fazer a conectividade do seu aparelho, do seu smartphone com a multimídia e todo esse espaço que você pode estar utilizando da maneira que você achar melhor. Já o revestimento do banco dianteiro, ele é com couro revestido aqui mais liso, com a linha aparente. Aqui é todo pontilhado ao centro, vindo até mais acima. Parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança. Alças no teto e quebra-sol com a opção aqui do espelho. E a iluminação halógena aqui no teto, que você aperta o botão para acender tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor é do tipo fotocrômico. Ele vai inibir o reflexo de um farol alto, de um carro vindo atrás de você à noite. Isso realmente é um item de segurança interessante. Aqui nós conseguimos ligar a parte da iluminação no teto aqui, que é halógeno, e também o detalhe que você consegue abrir a parte aqui do detalhe, ó, do teto solar. Então você consegue colocar ele lá para cima ou abrir todo lá para trás. Ele tem sistema também anti-esmagamento. Aqui você tem essa persiana que você pode estar puxando aqui para tampar a luminosidade, caso você queira. O painel é com plástico rígido e todo o acabamento aqui em cima também com esse detalhe preto e a linha aparente aqui da costura. Esse detalhe cinza metálico no difusor do ar-condicionado, porta-luvas aqui ele desce bem devagar, tem um espaço menor e um outro maior para você estar utilizando. As saídas ali com Twitter no sistema de alto-falante. Na porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados, 4 vidros elétricos com a função auto-down. Ele sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, também regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e também do lado direito, e rebatimento aqui dos retrovisores, que você consegue também apertando esse botão para fazer a utilização. Os detalhes aqui, ó, nós temos o detalhe com a função Eco, que foi introduzido aqui no veículo, e função Sport para trazer um giro maior ao motor. Ele vai fazer a troca do sistema simultâneo ali de uma maneira mais rápida, para estar ligando e desligando o alarme volumétrico aqui no interior. Caso você queira deixar algo que se mova aqui dentro, ele não vai disparar o alarme. Já esse outro botão aqui você consegue estar acionando referente ao sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa e freio ABS com o EBD e ABS. Com esse botão você consegue também estar desligando. Mais ao lado aqui direito, nós temos os botões referentes ao sistema Toyota Safety Sense, que inclui agora alerta de mudança de faixa involuntária. Você deixando esse botão ativado, você não dando seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro
e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, mas ele não tem ali o ajuste de permanência na centralização de faixa. Isso é só o alerta e você tem que corrigir manualmente. Já esse outro botão que está mais abaixo aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar um veículo à sua frente e aí numa situação iminente de risco ele vai te dar um alerta sonoro e também visual informando para você sair dessa situação de risco e tomar uma medida evasiva. Caso você não faça isso, ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é um detalhe com um sistema de segurança bem interessante. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor. A sua direção é eletroassistida com regulagem apenas de altura, não tem regulagens de profundidade. Todo o acabamento aqui que nós temos no volante em couro com a linha aparente, que é multifuncional, atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz e aqui a opção para você mudar as configurações ali no computador de bordo e desse lado aqui também. Mais abaixo aqui nós temos controle de velocidade de cruzeiro que não é adaptativo, você simplesmente consegue apenas setar a velocidade do veículo que você quer, isso vai trazer muito conforto numa viagem que você pode estar setando a velocidade que você deseja. Mudanças aqui no volante com pedal shift e aqui o painel que ele tem iluminação branca com os detalhes azul, conta giros, velocímetro e uma tela de 4.2 em TFT, relógio, indicador de câmbio, temperatura exterior, trip A, trip B, média de consumo, consumo médio, consumo instantâneo, todos esses detalhes vão aparecer para você. Aí nós colocamos aqui para baixo velocímetro digital e o marcador do tanque de combustível aqui, ó, eles são de 45 litros e quanto que eu consigo rodar com o combustível que tem no tanque, tá marcando ali 67 km. Colocamos aqui para o lado modo de economia. O legal aqui é que você consegue até marcar quanto que você está pagando no preço do combustível para rachar uma viagem em 4 ou 5 pessoas, enfim, facilita também. Colocando para o lado direito aqui os sistemas de segurança que você consegue estar ligando e desligando e para o lado direito também modo de economia e também as configurações gerais que você consegue fazer aqui no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota Yaris XLS Hatch 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.